Primeiramente, Bom dia, boa tarde, boa noite. a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Teologia é coisa de homem. Eu quero é coisa do céu. Bom, seja muito bem-vindo. Hoje trataremos esse assunto no Bíblia e Café. No vídeo de hoje, nós trataremos sobre a teologia, a sua importância e as suas implicações para a vida cristã. Por isso que o tema tratado será Teologia é coisa de gente. Primeiro ponto, trataremos o que é ou o que significa teologia. Teologia, a grosso modo, significa o discurso ou estudo sobre Deus. A teologia pode ser observada de várias perspectivas, seja dentro das religiões, dos pensadores, ou até pelo próprio leigo dentro do assunto, pois todo homem tem a sua leitura das coisas transcendentes. Mas na teologia cristã não é bem assim. Nós não ousamos falar ou afirmar alguma coisa de Deus de uma forma que um estudo é experimental, de forma empírica palpável ou de forma que nós viemos dar um veredito sobre Deus e sua pessoa de forma física. Pois Deus não é nada disso. Deus é um ser transcendente, é um ser absoluto, ou seja, um Deus que é fora da nossa realidade, maior do que nós. Entendemos isso, nós percebemos que o estudo que nós temos sobre Deus na teologia cristã é sobre a sua revelação, seja ela dentro da revelação na história, natureza ou até mesmo na revelação das Sagradas Escrituras, que chamamos de revelação geral e especial. Dentro dessa observação nós percebemos que é possível nós estudarmos ou falarmos sobre Deus, pois Ele se revela e através dos seus fenômenos, através da sua revelação, nós entendemos algo sobre o ser transcendente e maior do que nós. Exemplo, nós sabemos que qualquer afirmação sobre a teologia, sobre um ser divino, temos que ter uma observação. Por isso que temos essa possibilidade de falar sobre Deus. Ou seja, teologia é a percepção do homem, independente do seu ponto de partida. Na teologia cristã, o ponto de partida é a revelação de Deus. O segundo ponto é justamente o tema do vídeo. Teologia é coisa de gente. De forma abrangente, existem três tipos de teólogos. Existe o teólogo natural, o teólogo erudito e o teólogo que produz teologia. O teólogo natural é aquele indivíduo que olha para a criação, olha para o céu, para a terra e afirma: Deus existe. Essa afirmação dele é uma afirmação teológica, portanto ele é de certa forma um teólogo. E até também a pessoa que não acredita em Deus, quando ela diz que Deus não existe, ela está fazendo também uma afirmação teológica. Nesse sentido, todos somos teólogos. O segundo tipo de teólogo é o teólogo erudito. O teólogo erudito é aquele que conhece teologia. Ele vai se debruçar em entender as línguas originais, grego, hebraico, aramaico. Ele vai se interessar em compreender como se organizavam as culturas dos tempos bíblicos, como era o tipo de pensamento em determinado período bíblico. O teólogo erudito é aquele que vai se aproximar do texto sagrado, querendo ter a percepção das pessoas daquela época. E o terceiro e último tipo de teólogo é o teólogo que produz teologia. Esse tipo de teólogo, além de ter o conhecimento do erudito, ele tem a percepção correta do teólogo natural. O teólogo que produz teologia, ele vai responder às questões que são feitas em sua época. Ele não inventa nada, ele apenas destaca pontos que, em determinado momento da história, não são tão destacados ou demonstrados. Terceiro ponto a ser tratado é a necessidade da teologia. De fato, é necessário, é importante alguém saber sobre teologia? Depende. Se alguém ousa afirmar ou falar alguma coisa sobre Deus ou uma divindade, de seus atributos, sua pessoa, a sua existência ou até mesmo a sua inexistência, como falou Thierson, é lúcido que nós tenhamos uma teologia pronta sobre a nossa afirmação. Para demonstrar, exatamente. Caso contrário, isso será uma coisa apenas de machismo, partidarismo, e isso não é válido. Percebemos também que um ser absoluto, nós devemos saber como mostrar a sua estrutura, devemos saber da nossa afirmação e saber que isso não é algo tão fácil de se falar. Toda a ideia passa por uma estrutura de análise, crítica e principalmente de estudo. Não é diferente dentro da teologia. Perguntas como se Deus existe, existem vários deuses, Deus é todo-poderoso, é bom, é ruim, é pessoal, fala com os homens. Assuntos como esse têm que ser analisados e a teologia se encarrega desse quesito. Sabemos também que existem muitos exemplos de cristãos desastrosos por não saberem a sua concepção e o seu entendimento de fato
fato do seu Deus segundo a sua revelação, as Sagradas Escrituras. E pessoas como essa, que se dizem tão crentes que não conhecem a revelação, acabam trazendo uma percepção, criando muitas das vezes um Deus que a Bíblia não cria. Um exemplo prático disso é que a Bíblia é escrita em 3 idiomas, tem os seus contextos e a sua necessidade, eu disse necessidade de interpretação, como a teologia chama de exegese. Mas muitos cristãos estão a parte disso e acham que isso é uma coisa banal. De fato, a teologia não trata a sua interpretação e a sua análise de uma forma banal, e sim com uma forma de estudo. E fazer uma afirmação sobre uma coisa no âmbito humano já é muito difícil. Afirmações sobre si é muito difícil. Quanto mais uma afirmação de um ser que é maior do que nós. Precisamos sim da sua revelação. Quarto e último ponto. A teologia evolui. A teologia como ciência, ela responde a questões que estão sendo levantadas e feitas em sua época. Podemos olhar, por exemplo, no século II surge o gnosticismo e os pais da igreja se levantam para responder às questões que são feitas. Durante o século IV, por exemplo, assuntos como o arianismo que vão surgir, vão, por exemplo, dizer que Jesus ele é um ser criado, ele não tem a mesma essência do Pai. E os pais da igreja novamente se levantam para responder às questões que foram feitas. Na Idade Média, por exemplo, vamos ver como temas centrais a morte, condenação, inferno, ou seja, os anseios de cada época pedem respostas que a teologia vai dar. Na Reforma, como podemos ver, assuntos como justificação pela fé, salvação pela graça, são assuntos que são levantados e a teologia, novamente, ela responde. Lembrando, a teologia não inventa nada, os teólogos não inventam teologia. Os teólogos, eles recordam aquilo que já está na Escritura. E na atualidade, novas questões são levantadas. Por exemplo, ideologia de gênero, drogas, casamento entre pessoas do mesmo sexo, são assuntos que, por mais que eles aparecessem de forma embrionária naquela época, eles não eram debatidos abertamente como são no século XXI. Você não vê, por exemplo, a Bíblia dizendo que Saul ficou doidão porque fumou maconha. Então, a teologia, ela evolui e ela tem o fim de responder às questões que são feitas pelo homem, as questões transcendentais, as questões existenciais, morais e pessoais. E esse foi mais um vídeo Bíblica Fé. Concluímos que teologia não é só coisa de crente, é coisa de gente. Bom, espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Uma observação importante: se possível, comente o que você achou do vídeo e deixe novos assuntos que nós podemos tratar aqui no Bíblica Fé. E como os crentes dizem, a paz do Senhor.